testando. Essa porque eu tava testando ele. Yes, mais um vídeo no canal tão esperado por todos. Gente, meu nome é Rosa, primeiro. Me apresentar. Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito especial, que é por que eu viajo sozinha. Por que eu comecei a viajar sozinha e as coisas boas e ruins sobre viajar sozinha. Eu tenho um estilo de vida nômade, que é o meu estilo de vida por enquanto, porque eu já estou abandonando esse estilo de vida, já vou logo adiantando pra vocês que é cansativo. Eu tô cansada. Enfim, primeiro que eu viajo há 6 anos, eu tenho 26 anos e eu tenho quase 27. Eu comecei a viajar com 21 anos. Esse mês é agosto, hoje é 1 de agosto. Olha, faz exatamente 7 anos. Não, faz exatamente 6 anos. Nossa, tá ruim de conta, né? Nossa, foi dia 1 de agosto que a gente foi pra Paraty. Carambolas. Olha, nem, nem tinha percebido isso, olha. Sincronicidades. Então, fazem 6 anos mesmo, hoje. Literalmente 6 anos. E tudo começou com drogas. Eu poderia mentir pra vocês e falar assim, eu realmente era super corajosa e comecei a viajar do nada. Não, eu sempre tive medo quando eu via pessoas assim. Eu ficava, nossa, essas pessoas são muito corajosas, elas viajam sozinhas, principalmente mulheres. É tipo, nossa, você não tem medo? Você não tem medo? As pessoas sempre me perguntam se eu não tenho medo. E, mano, eu tenho medo, mas eu vou mesmo assim. Já respondendo a pergunta que todo mundo faz, sim, tenho medo. Mas o medo, ele não me move. A coragem é maior do que o medo. Enfim, é um assunto. O medo é outro assunto. Então, eu vou fazer um resumo pra vocês de como e por que eu comecei a viajar. Tem um vídeo que eu já falei sobre as viagens e sobre o histórico de viagens e por que eu tenho esse canal no YouTube e outras coisas. Eu já contei aqui pra vocês que eu tinha depressão, essas coisas, depressão, ansiedade, não sei o que, pipipi, papapá. E eu tava viajando com minhas amigas, a gente ia pra praia e foi quando eu comecei a usar LSD pela primeira vez. O meu LSD foi o que fez eu ficar assim. O meu primeiro LSD fez eu encontrar um lugar dentro de mim em que eu já podia ver as coisas de outro jeito, que eu já sentia coisas, tinha filosofias, via a vida de outras formas, fora da Matrix. E no momento em que eu tomei esse LSD, é como se todas as coisas se conectassem. Tudo aquilo que eu já tinha percebido sozinha, naquele momento, tudo. Todas aquelas minhas ideias, filosofias, coisas de criança que eu imaginava, que eu pensava, que eu percebia além, tudo. E a partir daquele momento, eu comecei a ver as coisas de outra forma. Eu não acho que tenha sido o LSD, mas o lugar que ele me levou pra dentro de mim mesma. Então essa foi a minha experiência. Outro dia eu posso contar melhor minha experiência com o LSD, mas eu não quero influenciar ninguém a usar drogas, porque por mais que tenha sido lindo minha experiência, eu tive outras experiências horrorosas e que me deixaram com sequelas, e até hoje eu tenho sequelas, então eu não vou ficar aqui falando, LSD é perfeito, ou drogas, ou até mesmo ayahuasca, porque eles têm várias coisinhas aí. E a partir dessa experiência eu comecei a ter mais coragem, eu comecei a perceber a vida de outras formas, a querer sair dessa Matrix. Eu e essas amigas, a gente tava na praia um momento e a gente encontrou uma mulher e ela falou que trabalhava na praia, viajava e que fazia muito dinheiro fazendo tranças na praia e eu sempre soube fazer tranças. Eu fiquei assim, nossa, ela ganha mó bem aí na praia, vive na praia, essa vida é perfeita, não sei o que, não sei o que. Na minha cabeça era assim, nossa, vamos se mudar pra praia, viver na praia e tudo mais. Coisa que muita gente pensa, viver da arte, essas coisas, virar hippie, sei lá. Mas eu tinha uma arte pra vender, pelo menos. Diferente de pessoas que ficam tirando sarro de mim, ou de nós, ou da comunidade. Porque muitas pessoas ficam falando abobrinha, insinuando que quem trabalha na praia não deu certo, enfim. Ou quem vende a arte, artesanato, essas coisas não deu certo. Gente ignorante. Enfim. E aí a gente decidiu ir morar na praia, pipipi, papapó. Eu tenho outro vídeo falando sobre isso, toda a história. Mas esse foi o princípio, esse foi o chamado de
e começar a viajar. Depois disso, que a gente foi pra Paraty, eu morei com essas amigas por um mês e depois eu fui morar sozinha. E a partir dali que eu tava morando sozinha, eu ficava assim, mano, eu não quero ficar só aqui, eu quero conhecer outros lugares, não sei o que, né? E quando você se muda, vai viajar, você percebe que isso era muito simples. Que toda aquela coisa, isso é difícil, isso aqui não sei o que, isso aqui morar sozinho é difícil, não sei o que. Tudo aquilo que você vai começando a fazer, você percebe que a dificuldade, ela era muito maior na nossa mente. Então você vai vendo também pessoas que viajam, que têm um estilo de vida nômade, hippies, essas pessoas. E você começa a perceber que aquilo era simples, que todo mundo faz isso, tipo. E aí, uma coisa que era eu ser corajosa e destemida, vira uma coisa normal no meio dessas pessoas. Então, pra mim já não era uma coisa, ai meu Deus, eu sou corajosa, era uma coisa normal. Então eu decidi ir pra Floripa. Enfim, fui pra Floripa, fui depois pra Itacaré, pra Porto Seguro, pro Trancoso, Floripa, São Paulo, Paraty. Trabalhando na praia, continuando trabalhando na praia. Esse tempo todo eu trabalho na praia, fazendo tranças. E esse foi o estilo de vida que eu escolhi até então. E eu vou falar pra vocês agora, depois de eu dar esse resumo do que eu fiz e tudo mais. Eu falei que eu tomei LSD, mas eu também já tomei ayahuasca e cogumelos. E tudo isso pra mim é muito importante, porque eu gosto dessas experiências não ordinárias pra poder sair um pouco da Matrix. Nossa, essas pessoas que ficam falando de Matrix, meu Deus. Essas pessoas chatas. Eu decidi começar a viajar com minhas amigas, depois fiquei sozinha. Voltei com uma dessas amigas em um momento e depois eu voltei a ficar sozinha. E eu passei muito mais tempo sozinha do que com pessoas, morando com pessoas ou viajando com pessoas. Eu gosto muito de ficar sozinha, eu gosto muito da minha própria companhia. Minha companhia sempre vai ser a melhor companhia de todas as companhias. E esse processo de passar por solidão, solitude, fez eu perceber muitas coisas sobre mim, sobre a vida. Porque a solidão e a solitude fizeram eu perceber muitas coisas sobre mim. E tudo isso fez eu alcançar um amor próprio, em que hoje eu me sinto tão em paz comigo mesmo, me sinto tão rara, tão única, tão. E não é um lugar de ego, de eu sou a única pessoa, eu sou a melhor pessoa do mundo. É num lugar de sentir que todos nós somos únicos e deuses no mundo. E eu me sinto tão rara, a vida é tão rara, a vida é tão linda, a vida é tão. É nessa paz, é esse lugar, é nesse estado que eu cheguei. E que espero chegar em estados mais elevados ainda. Por isso que a gente faz tantas coisas no canal sobre espiritualidade, principalmente. E aí você se pergunta, nossa, por que ela faz tanta coisa? Viaja sozinha, ayahuasca, não sei o que, né? Gente, todas essas coisas, esses desafios que eu passei, quando você vai transcendendo, você começa a sair de paradigmas, coisas que você estava fechado, coisas, crenças limitantes. E cada vez que você vai saindo, você vai percebendo o quanto você se liberta. E isso acaba se tornando uma coisa um pouco viciante, de tipo, eu quero sempre me libertar de várias coisas. E você vai percebendo que você vai toda hora transcendendo. O que eu transcendi? Eu vou falar agora das coisas que eu transcendi. Não, primeiro eu vou falar as coisas ruins, pra depois eu colocar as coisas boas. Os lados ruins é os perrengues que você tem que passar. Muitos perrengues. E você chega num lugar sozinho, você não conhece ninguém. Às vezes você tá sem dinheiro ou com poucos recursos. E você passa por muitos desafios em que você se coloca em um lugar de tipo, quem sou eu? Você busca força de lugares que você nem imaginava que tinha. Em situações que você pensa, nossa, que situação é essa? O que eu faço? E você consegue superar aquela situação. Eu me coloquei em situações extremamente desafiadoras exatamente para poder passar por essas situações e ser mais forte a partir dessas situações. Hoje eu vejo e percebo que eu não preciso de tudo isso, que a vida pode ser mais leve, que eu não preciso toda hora me fudendo, desculpa a palavra, mas é essa palavra mesmo que tem que ser usada. Me fudendo, me fudendo, me fudendo. Gente, eu me fudi muito esse tempo, desculpa a palavrão, pessoal. Sorry. Eu passei por situações desde abusos, situações de ir acampar sozinha no meio de um lugar totalmente aleatório, em que eu pegava trilhas sem lanterna, sem celular, e eu resolvi, ai meu Deus, o macaquinho, vou mostrar pra vocês. Olha o sagui. O saguizinho fofinho. Então, gente, eu me coloquei em situações totalmente assim, porque eu sentia. Vou falar pra vocês a brisa. Situações de morar na rua,
Gente, eu fiz muitas coisas que vocês nem acreditariam. E não façam isso. Não faça isso em casa. Enfim, passei por situações de acampar sozinha, sem lanterna, sem celular, num lugar em que eu não conhecia, em que tinha cocô de cavalo, situações em que eu dormi sozinha na praia, situações em que eu morei na rua. E por que eu fiz tudo isso? Eu senti que eu tinha uns traumas, de sentir que eu era muito fraca, muito frágil, porque desde criança sempre foi colocado que eu era muito frágil, que eu era muito fraca, que eu não conseguia fazer nada, e que eu era muito boba, muito inocente. E eu fui buscar essa força, eu fui buscar ter essa malícia. E eu sentia vontade muito grande de ser rica, de ter muitas coisas, de ter muitos recursos. Só que eu não queria ser uma pessoa rica, só que eu não queria ter recursos e que aqueles recursos me dominassem, que eu fosse refém dos recursos, do dinheiro. Então eu queria sentir que no momento em que eu tivesse dinheiro, recursos, coisas, materiais, e tudo aquilo fosse embora, tudo aquilo acabasse, eu iria ainda me sentir bem e ia conseguir fazer tudo do zero de novo. Literalmente assim, do zero, de tipo, tô morando na rua, não tenho dinheiro nenhum, e dali eu ia conseguir construir um império. E foi isso que eu fiz. Olha aqui meu império. Mas é verdade, eu construí um império aqui dentro. Eu vou construir o externo, tá bom? Mas começou aqui, ó. A minha busca começou aqui, porque eu precisava ser para ter. Eu passei por situações, vocês não vão ter que passar por situações, vocês vão ser espertos, vocês vão ver meus conselhos. Mas eu quis passar por essas experiências, minha experiência dessas formas, poder transcender a partir disso, ver a vida através de pontos de vistas diferentes, de um lugar de sentir que eu não tenho nada, que eu não sou ninguém, e me sentir plena a partir disso. E eu consegui. E hoje eu tô buscando, agora que eu sei o que vale mais que ouro, é a referência da Anitta, eu posso buscar o ouro mesmo. Posso buscar coisas, porque eu já me sinto completa com quem eu sou. E esse foi o caminho que eu fiz, gente. Vocês podem buscar caminhos mais fáceis. Por favor, busquem caminhos mais fáceis, porque o meu foi bem feio. E eu também vou falar sobre cabala, outro vídeo, porque um dos motivos de eu também acabar entrando no mundo das drogas, nessa coisa de morar na rua, morar não sei o que, tipo, coisas assim difíceis, é porque eu tava meio que seguindo o caminho do meu pai. O meu pai, ele tem dependência química com drogas pesadas, e acabou que eu tava indo pro mesmo caminho, e isso é uma coisa genética. Em que hoje, com eu estudo Cabala, eu percebo que a gente segue padrões genéticos. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre livre-arbítrio, sobre karma. Eu tenho um vídeo sobre esse assunto já. Então, passei por essas situações que foram desafiadoras. Nem todo mundo que viaja sozinha passa por isso, mas eu passei porque eu tinha os meus traumas de infância. Eu tinha minhas questões em que eu mesma me coloquei em situações difíceis pra poder superar coisas, pra poder sentir que eu era forte, coisas bizarras minhas. Eu tinha os problemas aí mentais também, tinha depressão, tinha várias coisas. Então, a minha viagem sozinha não era só, ai, deixa eu viajar, experienciar a viagem. Foi muito um processo de cura, em que eu tinha depressão e eu estava tentando curar a depressão. E eu precisei me colocar totalmente sozinha em uma solidão muito intensa pra poder descobrir quem eu era. E eu descobri. Ah, eu descobri, meu Deus. Até que enfim. Bom, eu passei por essas situações difíceis. Os lugares que você vai conhecendo, você precisa se adentrar à cultura do lugar. E isso exige muita mente aberta também para você entrar nos lugares, não entrar em brigas, ficar em paz, aprender a entrar e sair do lugar que todo mundo fala. Isso eu consigo fazer muito bem, porque eu sou muito de boa, assim, não brigo com ninguém. E como eu tô sozinha, é tipo como se não tivesse ninguém pra me defender. A viagem também vai colocar você num lugar de entrar numa confiança muito grande, uma fé muito grande, uma esperança muito grande, em que você tá totalmente sozinho, mas em que você pode confiar. Pode confiar que tem algo por você, além dos seus olhos, além do que você pode imaginar, cuidando de você. Por mais que você passe por situações desafiadoras, situações difíceis, esse alguém, esse ser, o Deus, a luz infinita, o ser superior, que somos nós, está ali nos olhando, nos guardando. Eu tenho muitas experiências em que eu me livrei, por mais que eu tenha passado por situações horrorosas. Se eu tô aqui é porque Deus existe. Por isso que eu amo essa música da Anitta. Porque eu fico assim, ai, porque eu sinto que eu passei por tanta coisa horrorosa. Que eu nem falei tudo aqui, gente. Passei por muitas situações horrorosas. Em que
Era pra eu estar morta. Nem era pra eu estar aqui fazendo esse vídeo pra vocês. Era pra eu estar... Mas eu tenho uma grande missão no mundo. Eu sou semente estelar. Então, eu estou protegida, gente. Aqui, ó. A marca. Eu assistia muito Supernatural e eles tinham a marca do pentagrama, que é a marca de proteção. Eu sempre quis fazer tatuagem de proteção. Enfim. Agora eu vou falar as coisas boas da viagem. A viagem faz você ter um senso de cultura, um senso de humildade. Você se coloca em lugares, você observa as pessoas como elas funcionam a partir daqueles lugares. Lugares de luxos, lugares mais pobres. E você vai percebendo o que é a pobreza, a material e a de espírito. E o quanto pessoas que se consideram ricas são tão pobres. Sai, bichinho? E você vai vendo a vida de lugares. Esses tempos que eu fiquei sozinha, fui observando as coisas. Eu fui estudando dentro da minha própria vida. Às vezes eu trago estudos aqui que foram estudos meus. Eu sou ciência. E talvez algumas pessoas possam observar isso e ficar, nossa, mas isso tem base científica? Tem. Eu sou a base científica. Porque a ciência é isso. É você observar as coisas como elas funcionam. Assim que os cientistas conseguem entender as coisas. E eu fui observando as coisas, fui transcendendo vários vícios, dependências de alimento, dependências de sexo, dependências de drogas. E tudo isso dentro das viagens, das experiências que eu fui tendo, nessa vivência de estar totalmente sozinha ou em solidão, em que eu não tinha escapatória para outras coisas, e só tinha escapatória para entrar dentro de mim e descobrir aquilo aqui dentro. Quando você tem o estilo de vida nômade, você mora num lugar. Tô morando aqui. Aí você fala, vou pra outro lugar. Nesse lugar você não conhece nada, ninguém. Ali você pode, como se fosse começar do zero a sua vida. Porque eu sinto que quando você tá num lugar, você tá sempre acostumado a fazer a mesma coisa, ver as mesmas pessoas, tem uma rotina. Ou principalmente quando você tá perto de familiares. Não que seja ruim ter rotinas, ou ver as mesmas pessoas, ou familiares, não sei o quê. Mas quando você está dentro desse contexto, é como se você fosse condicionado a ficar ali naquele contexto. E quando você tem um novo contexto, um lugar que ninguém te conhece, é como se você pudesse ser você mesmo, sem aquelas pessoas ao seu redor estarem esperando coisas de você, porque elas já conhecem você ou já conhecem o seu passado. E ali você é como se você pudesse realmente se conhecer. Eu amo isso, eu amo. Tanto que às vezes eu tô em lugares que eu já conheço todo mundo, já vejo todo mundo, já sei como que funciona, já sei a cultura. E aí eu fico assim, nossa, deixa eu ir embora, já deu esse lugar aqui, já deu, já sei como é que funciona, não sei o quê. Então eu vejo que isso é uma coisa muito legal dessa vida nômade. Você se coloca em novos cenários, em novos desafios. E nesses desafios e cenários você começa a se conhecer melhor. E coisas que você achava que você nem era capaz, você consegue, que você tem que conseguir nesses novos desafios. Em que você precisa ser mais desenrolado, mais desenvolvido. Você trabalha melhor a sua comunicação, porque você tem que... vai precisar muito da sua comunicação. E do seu jogo de cintura, de conseguir lidar com as situações. E uma das coisas mais lindas que eu já falei, que é a fé. É essa confiança ativa, não é ai, acho que existe. É você sentir que isso realmente acontece, que você não tá sozinho no mundo e que tudo conspira ao seu favor. E isso é muito incrível. E a gente conhece outras pessoas, pessoas novas, pessoas de outras culturas, de outros países. E quando você conhece outras línguas, culturas novas, pessoas novas, você começa a ter outra percepção da vida. Porque a gente tá sempre, quando a gente tá no mesmo lugar, a gente cresce nesse lugar, a família, as pessoas, é todo mundo que tem o mesmo pensamento. Quando você conhece uma pessoa de outro país, de outra cultura, totalmente diferente da sua, como se você visse a vida de uma outra percepção. E eu acho isso muito incrível. E é muito legal isso. Tanto quando você conhece outra cultura, quando você vai para outro país. Que eu não fui ainda, mas quero ir. Mas por enquanto não vou, porque eu tenho umas coisas para fazer aqui, no Brasil. Porque pra mim o Brasil é o melhor lugar que existe.
Mesmo sem ter saído do Brasil, eu sei que o Brasil é o país mais legal, mais divertido. Eu sei que ele tem vários probleminhas, eu sei, mas mesmo assim, eu amo demais. Gente, vocês acham que eu sou brasileira? Eu odeio quando falam que eu pareço que sou gringa. Pelo amor de Deus, não. Por favor, gente. Eu não sou gringa, pelo amor de Deus. A gente conhece pessoas novas e tem esse despertar, esse visual através de outros pontos de vistas. E você percebe que quando a gente tá vivendo na Matrix, a gente busca por coisas, aparências, coisas. É esse atrás de coisas. E naturalmente a gente vai atrás de coisas e tá tudo certo. Só que você sente, quando você tá vivendo a vida assim, é como se você percebesse que a vida não é sobre coisas. Eu vou fazer outro vídeo sobre isso. Porque você percebe que a vida é muito mais sobre momentos, sobre sensações, sobre afeto, sobre amizades, experiências. E é lindo a gente ter coisas, construir impérios, dinheiros, patrimônios, milionários. Isso é ótimo. Isso é maravilhoso, mas no fim você não leva as coisas. No fim, é sobre isso, é sobre as experiências, é sobre o quanto você foi gentil, o quanto você entrou nesses estados elevados de amor. Porque essa é a verdade. Nossa, ela é dona da verdade, né? Amor. O amor, ele é infinito. Finalizando o vídeo, a conclusão é: viajar sozinha, estilo de vida nômade, é muito desafiador. Depois, o desafio, ele é mais a mente no início. Quando você começa a viajar, você percebe que aquilo era simples. E é muito bom, é muito gostoso viajar, é muito bom conhecer outras culturas, se colocar em desafios, viver a vida com desapego material. Quando você percebe que a vida, a única coisa que você tem é você, o seu corpo e a sua alma. E todas as outras coisas, elas são passageiras. E você começa a acumular experiências, memórias e sensações. E não se torna mais sobre as coisas que você tem. Isso é maravilhoso. E conhecer novos lugares, conhecer outras culturas, outras pessoas, é maravilhoso a experiência. Se colocar em situações em que você acaba se conhecendo melhor, é maravilhoso. E eu amo esse estilo de vida. Mas eu já estou um pouco cansada, porque eu realmente agora quero criar bases, quero criar um império. E eu também quero ser mãe futuramente. Eu não estou casada. Não, a palavra casamento me incomoda, a palavra namoro me incomoda. Eu não tenho parceiro, não tenho ninguém. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre sexo e relações, romance, essas coisas. Todos os meus vídeos eu falo que eu vou fazer outros vídeos, né? Farei outros vídeos sobre isso, porque é um assunto muito importante. Enfim, mas eu tenho esse objetivo. E então, como eu quero ser mãe, eu quero construir uma base para eu poder ser mãe. E quando você tá viajando assim, fica muito. É como se você não tivesse um lugar para construir uma coisa concreta. É o que eu sinto dentro da minha experiência de vida. Tem pessoas que conseguem construir várias coisas dentro desse estilo, mas eu acho que o meu caso é muito mais uma sensação de buscar essa segurança, de buscar esse lugar em que eu já saí, já entendi várias coisas e que agora eu quero voltar para ter uma base, quero voltar a ter coisas, ter mais recursos, mais dinheiro, quero ter uma casa, essas coisas. Porque eu já sinto que a minha casa vai ser sempre eu. E não importa se eu tenho uma casa, construir uma casa, uma mansão, e tudo é levado pelo dilúvio, acontece uma situação horrorosa, eu tenho a mim. Eu sempre, e mesmo se eu morrer, mesmo se esse corpo morrer, eu ainda vou ter a mim, a minha essência. Então, é um estilo de vida muito incrível, que me ensinou muito, e que, por mais que eu queira me mudar agora e criar raízes, eu ainda vou continuar viajando, mas eu preciso fazer dinheiro pra poder agora viajar, pra continuar fazendo algum mochilão, porque eu tenho vontade de fazer mochilão, mas esse não vai ser meu estilo de vida mais. Vai ser algo tipo, eu vou fazer 5 meses de mochilão no Peru, na Tailândia, no Japão, na China. Quero conhecer a China. O Peru, meu sonho. Nossa, como o Peru é enorme! Yes! Mas, antes disso, eu preciso fazer umas coisinhas pra poder ir agora com outra postura, com outra energia. Esqueci de falar uma coisa. Eu acompanho, às vezes, algumas pessoas na internet que viajam, que têm um estilo de vida nômade,
itinerante, sei lá. E que parece que a vida da pessoa é perfeita. Ai, a pessoa viaja o mundo, ela conhece, ela faz o voluntariado na puta que pariu, não sei o quê. E coloca como se a vida fosse mágica. E, gente, a verdade é que não é. Nenhuma vida é assim, ai, perfeita. A gente, todo estilo de vida, não importa se é sedentário ou nômade, vai ter desafios, vai ter momentos em que você se sente sozinho, que você sente sem saída, que você se sente mal. Isso para todos os momentos. A vida nômade, o estilo de vida de você viajar mais, não te leva a um lugar de ser melhor ou de que a vida tá feita. E de que você achou agora o propósito da vida. Porque vira uma prisão. Tipo, a sua vida só vai ter sentido se for dentro de uma viagem. E aí, se você para, meu Deus, para aí, agora, meu Deus, meu Deus. E eu já senti muito isso, de, às vezes eu parava e ficava assim, ai meu Deus, preciso ir pra outro lugar, preciso ir pra outro lugar. E às vezes surgiam coisas em que eram desafios, ou coisas em que agora eu tô parada aqui, eu vou ter que fazer coisas de trabalho aqui, vou ter que agora criar vínculos, criar coisas. E eu já fugia, tentava fugir dessas coisas mais burocráticas, coisas mais de adulto. Então a viagem se tornou uma forma de escape. Então, quando vocês veem pessoas viajando por aí, pode ser estilos, qualquer estilo, pessoas cagadas de dinheiro que viajam o mundo, pessoas mochilão, hippies, ciganos. Nunca a vida da pessoa vai ser perfeita, nunca a vida da pessoa é, ai, às vezes a pessoa tá passando por vários problemas, e isso em qualquer estilo de vida. Então, sim, a vida pode ser mágica dentro desse estilo de vida, como também a vida pode ser mágica sem você viajar pra lugar nenhum. Eu dei vários exemplos de que isso me fez bem, isso fez eu ver as coisas de uma outra forma, de uma outra percepção. Mas você não precisa ter essas experiências pra também ter essa percepção. Como eu disse, eu usei drogas, eu fui na ayahuasca, ainda vou à ayahuasca. E eu escolhi dessa forma. Mas você não precisa ir à ayahuasca pra poder transcender, pra poder abrir o terceiro olho, pra poder ver a vida de outra perspectiva, pra poder se encontrar com Jesus. Essa foi a forma que eu escolhi me experienciar. Mas ela não é boa pra todo mundo. Nem todo mundo vai conseguir fazer tudo isso. Ou nem faz sentido para todos. Às vezes os perrengues que eu passei que fizeram eu transcender, que hoje eu percebo como uma coisa incrível, pode ser um trauma muito pesado para muitas pessoas. Ou desconfortos, lugares desconfortáveis que você passa, situações desconfortáveis em que você vê o porquê daquilo. Para outras pessoas ia ser horroroso, ia ser horrível. Ou essa coisa de estar longe de casa, longe da família. É horrível às vezes, então, às vezes se não fizer sentido para você, se não é uma coisa que você pensa, uau, é isso, vou seguir isso, então tá tudo bem, né, pra você. Não é porque deu certo pra uma pessoa que vai dar certo para todas. Não é porque eu vivo viajando que esse é o melhor estilo de vida e que todo mundo tem que fazer isso, seguir o mesmo caminho que eu. Porque eu vejo muitas pessoas que são viajantes, hippies, que ficam assim, ai, porque eu viajo, eu sou uma pessoa desapegada das coisas, e essas pessoas aí vivendo na Matrix, vivendo no capitalismo, não sei o que, elas estão erradas, as pessoas que nunca saem de casa, que não sei o que. Cara, o seu estilo, o seu caminho, a sua jornada é esse de viajar. E o da outra pessoa é ficar parada. E tá tudo bem. Às vezes a vida da pessoa que tá lá parada, ela tem mais amor no coração do que você que tá viajando, não faz bosta nenhuma pra ninguém. E tá cheio de coisa na cabeça usando uma de droga. Ai, bem te vi, te amo, bem te vi. Então não se iluda. Essa vida não é fácil. Não é a solução dos problemas. Não é a fuga dos seus problemas. Na verdade, é você ter que encarar as coisas. Com certeza, encarar as coisas. Sem estar na sua zona de conforto. Alright, gente. Mais um conselho pra vocês. Para a gravação. Goodbye, goodbye. Goodbye, see you later, see you later. Meu Deus.